Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Estão vendo minha tela já? Tá, ok, então. Bom, vamos iniciar então nosso segundo treinamento, tá? Hoje a gente vai falar sobre projeto e proposta, tá? Seguindo o nosso cronograma que a gente tem aí durante essas 7 semanas. Então, só para lembrar vocês, conforme a explicação que eu for dando referente ao treinamento, peço para que vocês vão escrever nas suas dúvidas no chat para que no final do treinamento eu possa responder e tirar suas dúvidas. E quem ainda não passou o número para fazer parte do nosso grupo, passa o número do celular para a Heloísa para ela poder adicionar. E quando vocês precisarem, durante a semana, estar tirando dúvidas sobre o sistema, é só chamar a gente lá pelo grupo que a gente vai estar respondendo, tá bom? Então, espero que todos possam aproveitar o máximo possível aí do treinamento. Qualquer coisa, é só chamar aí no chat. Vou compartilhar minha tela agora com vocês para a gente poder iniciar. Vou abrir o Naves aqui. Bom, então vamos iniciar nosso treinamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é umas configurações para a gente poder começar a cadastrar as nossas propostas, tá? Por quê? O Naves, ele permite o usuário cadastrar projeto de duas formas. Ele pode estar fazendo o projeto a partir de uma proposta, né, que a sequência seria criação de uma proposta, transformar essa proposta em um projeto de forma automática pelo sistema. Ou posso gerar um projeto sem precisar de uma proposta, tá? A gente vai partir da forma de incluir uma proposta para finalizar ela e transformar em um projeto, ok? Então, para a gente poder fazer primeiro esse passo, é necessário que a gente faça algumas configurações. Primeiro, a gente vai entrar aqui dentro do comercial, projeto, e vamos escolher a opção chamada tipo de projeto. Na máquina de vocês, quando vocês entrarem nessa tela, vocês vão ter o botão de localizar, aonde vocês vão ter vários tipos de projeto, desde do padrão, que é o do Naves, até mesmo o escopo das BEA que alguns clientes possam ter solicitado e o suporte fez a instalação. Além dessas duas opções que você pode ter, você também pode cadastrar tipos de projeto novo, tá? Qual que é a finalidade dos tipos de projeto? A finalidade dele é especificar no projeto qual é o tipo de serviço que eu estou executando, se é um projeto de arquitetônico, paisagismo, decoração. Ao mesmo tempo, ele também serve para a gente criar proposta. Por quê? Porque dentro da proposta, a gente vai criar um escopo especificando na proposta os tipos de fase e os tipos de tarefas que vão ser executados nessa proposta a ser elaborada. Então, tudo isso vem do tipo de projeto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar esse tipo de projeto. Então, vocês vão clicar no botão incluir. Deixa eu só dar uma olhada no que eu tenho aqui. Tá. Então, vocês vão clicar no botão incluir e o tipo de projeto. Vou colocar o meu como arquitetônico. A sigla, eu vou colocar a abreviação de arquitetônico. O controle, eu faço controle por área. E a unidade de medida são metro quadrado. Então, esse é o tipo de controle do meu tipo de projeto, né? Preenchi todas essas informações, clico no botão OK e dou um OK aqui.
Volto aqui na tela e clico no botão editar, porque agora eu vou criar o quê? A minha estrutura. Então, editei, venho aqui na aba de estrutura e agora eu vou especificar quais são as fases e quais são as tarefas. Já para deixar claro, não existe subtarefa, tá? É só fase e tarefa. Então, eu seleciono primeiro com o botão esquerdo o meu tipo, depois eu clico com o botão direito, escolho a opção fase, incluir. Aí ele me pede um código, uma participação e a fase. Então, o código, como é o primeiro, eu posso colocar 01 ou 001, vocês escolhem a nomenclatura que vocês querem utilizar. A fase, vou escrever aqui. A participação, na hora de você gerar a proposta, você tem duas formas de calcular, né? Como que o cliente vai pagar para você? Vai ser em parcelas, que você vai dividir em parcelas iguais, ou vai ser por fase, que seria cada conclusão de uma etapa, eu cobro um percentual. Se você for cobrar dessa forma, qual é o peso do anteprojeto sobre o valor total da proposta? Por exemplo, esse aqui é 10% sobre o valor total. Dou um OK, volto para o tipo de projeto com o botão esquerdo, depois clico com o direito e vou cadastrar a segunda fase. 002. Vou colocar aqui 30, dou um OK. E aqui ele vai mostrando para mim qual é a participação, né, o peso de cada uma, e aqui ele vai somando o total. Então, aqui eu tenho que colocar até 100%. Então, vem aqui com o botão direito, fase, 003. Vou colocar aqui a última, 60. Então, vamos dizer que eu vou trabalhar com essas três fases aqui. Então, coloquei aqui. Não é obrigatório, tá? Mas se você quiser colocar, pode colocar. No dia que você precisar gerar isso, ela já vai estar montada. Então, eu faço esse cadastro, ele fica fixo toda vez que eu precisar utilizar, criar uma proposta que é de tipo de projeto arquitetônico, essa estrutura já vai estar montada para mim e vai sempre aparecer as informações a qual eu inseri aqui dentro, tá? Aqui também eu tenho do lado direito a profissão e a produtividade. Isso também interfere na nossa criação de proposta, porque o Naves também tem o objetivo de apresentar para os usuários qual que é a produtividade que cada profissão exerceu dentro de um determinado projeto. Essa produtividade, ela vai ajudar futuramente vocês a ter a quantidade de horas mais exata do que você precisa para executar determinados projetos. Como? Ele pega a quantidade de metragem que você definiu na proposta, vezes a quantidade de horas que você trabalhou. Então, a produtividade é quanto que o profissional produz por metro quadrado hora. Essa conta o Naves faz e vai te dar uma produtividade. Quando você finalizar um projeto, daqui a um ano, você finalizou um projeto de, sei lá, 2.000 metros quadrados e gastou X horas, se você for gerar uma proposta nova, que as metragens sejam bem parecidas a um projeto anterior, você já vai conseguir saber exatamente quantas horas você precisa para executar aquele projeto. Por quê? Porque você já vai ter históricos de projeto existentes com produtividades. E aí você vai pegar essas bases que o sistema já te gerou e vai gerar a proposta através dessas produtividades, tá? A princípio, como eu não tenho, o sistema me permite eu lançar a quantidade de horas que eu acredito que vai ser o suficiente para executar cada etapa. Tá? Então, se eu fosse incluir uma produtividade dentro do anteprojeto, é só selecionar, clicar com o botão direito aqui, incluir, e aí ele me permite infirmar. Vou colocar só uma, só para a gente ver o exemplo dessa produtividade na proposta. Então, coloquei só uma, que a produtividade aqui ele produz por metro quadrado hora 0,04 horas.
tá? Isso é a produtividade dele por metro quadrado hora. Bom, depois que eu defini todas as fases que eu criei, né, eu vou agora detalhar quais são as tarefas que eu preciso executar para poder finalizar cada fase dessa. Então, as tarefas eu seleciono a fase com o botão esquerdo, clico com o botão direito em cima, vou em tarefas e incluir. Aqui dentro ele vai me pedir algumas informações. Primeiro, ele quer a duração. A duração, ela não é em horas, é em dias. Quantos dias eu demoro para executar essa tarefa da fase anteprojeto? Então, mesmo que eu execute 2, 3 horas, só esse seja o suficiente para me executar a tarefa, eu sou obrigado a colocar um dia, tá? Não posso deixar zero, ele não aceita. Então, no mínimo, eu tenho que colocar um dia. Então, duração não é horas, duração é dias. Quantos dias eu demoro para executar a fase ou a tarefa da fase anteprojeto? O segundo item, como ele não está em negrito, ele não é obrigatório. Qual que é a função desse segundo campo chamado agendar para? Esse agendar para, eu estou especificando dentro do sistema que o responsável por essa tarefa que eu vou definir aqui dentro é o usuário Wagner. Então, dessa forma que eu estou configurando, quando eu gerar uma proposta e dentro da proposta eu falar que vai ser executada anteprojeto e as fases que eu defini aqui dentro, eu transformando essa proposta em projeto, automaticamente as tarefas vão ser enviadas para os usuários que tenham permissão para acessar o Naves e eles vão saber o que precisa ser executado, em qual projeto, em qual fase e qual que é a duração dessas etapas que ele tem que fazer. Então, eu estou criando um cronograma de tarefas, aonde o coordenador ou responsável, através de relatórios, vai conseguir analisar, dentro de cada projeto, quais são as tarefas, quem já concluiu, quem ainda falta concluir, quem está com as tarefas atrasadas, ele vai conseguir enxergar tudo isso, tá? Se eu deixar em branco, porque pode acontecer de escritórios falar assim, Wagner, eu não sei quem é o responsável, porque o nosso escritório, quem tiver com horas disponível vai pegar a tarefa. Então, a gente não tem uma pessoa fixa para isso. Nesse caso, vocês vão deixar o campo em branco e vamos definir quem é o responsável no momento que a gente iniciar a proposta, o projeto. Tá? Então, você tem essas duas formas, por isso que não é obrigatório. Se eu já souber quem é o responsável, eu posso vir aqui e já definir. Se eu não souber, eu deixo em branco e deixo para definir depois. Ok? Bom, depois que eu definir esses dois campos, eu vou informar agora a tarefa. A tarefa ela pode ser feita de forma manual, onde você vai digitar as informações aqui dentro, ou ela pode vir de uma outra tela chamada de templates de tarefa, que a gente vai ver ainda mais para frente. Esse template de tarefas, a gente já cadastra todos os tipos de tarefas que a gente vai utilizar no dia a dia. Já deixa lá montada a estrutura e toda vez que a gente precisar inserir essa tarefa em algum local, a gente vai clicar no raio, vai vir aqui e vai buscar esse template de tarefa e selecionar aqui dentro. Tá? No caso aqui eu ainda não tenho porque a gente não viu ainda essa parte. Então, por enquanto, eu vou só digitar essas informações, mas a maioria dos escritórios aí provavelmente já tem um template montado, até mesmo um template que veio do escopo das BER. Se preferir montar as tarefas pelo template, é só clicar no raio, buscar da onde você quer e adicionar aqui dentro. No meu caso, eu vou escrever manualmente, tá? Então, coloquei aqui uma tarefa. Feito isso, dou um OK. Ele cadastrou. Quero cadastrar a segunda tarefa. Se é dentro da mesma fase, seleciono a fase com o botão esquerdo, clico com o botão direito, tarefa incluir. Vou colocar a segunda. Mesma coisa, duração. Agendado eu vou deixar em branco.
colocar aqui mais qualquer outra coisa aqui dentro e vou dar um OK. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou inserindo todas as tarefas dentro de cada fase dessa. Finalizei uma, vou para a próxima. Quando eu terminar de cadastrar todas as tarefas, aí eu tenho uma outra configuração para mim poder finalizar, que é as amarrações de tarefas entre tarefas, né? Porque eu vou usar o exemplo da primeira fase que eu coloquei, que é o anteprojeto. Dentro do anteprojeto, eu tenho duas tarefas, a levantamento de dados e uma outra tarefa qualquer. Qual dessas duas vai ser a primeira tarefa a ser executada no momento que o projeto se iniciar? Então, se é levantamento de dados, eu vou selecionar, clicar com o botão direito, tarefas, editar. Depois que eu fiz isso, na parte de baixo, aqui em tarefas sucessoras, eu vou clicar na lupa e vou informar que, ao finalizar a tarefa levantamento de dados, o sistema dispara a tarefa sucessora delas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou informando para o sistema que o usuário responsável pela segunda tarefa, ele só vai poder enxergar essa tarefa quando o Wagner finalizar o levantamento de dados. Tá? Então, uma tarefa vai depender da outra. O Wagner, o usuário 2, ele só vai poder executar a tarefa 2 quando o Wagner finalizar o levantamento de dados. Aí pode acontecer, Wagner, mas tem tarefas que não precisam ser, não depende da outra. As tarefas que não dependem uma da outra, você não precisa fazer esse vínculo. Porque aí, no momento que você finalizar a proposta que ela transformar em projeto, ele já vai disparar automaticamente para os responsáveis. Agora, as tarefas que dependem uma da outra, a gente faz essa amarração, que aí ela só vai ser disparada quando a gente finalizar a tarefa principal. Tá? Então, venho aqui, dou um OK e vou fazendo essas amarrações. Posso amarrar anteprojeto com tarefas de anteprojeto com tarefas de projeto executivo ou vice-versa. E só que eu só posso amarrar tarefas, uma tarefa por vez. Eu não posso colocar aqui a levantamento de dados, ela está vinculada a tarefa segunda e uma tarefa terceira. Ele não permite. Se você tentar colocar uma outra tarefa aqui, ele vai subscrever. Então, é uma por vez. Se eu executei o levantamento de dados, ele só vai disparar uma única tarefa, não vai disparar mais que uma. Tá? Feito isso, dou um OK e a minha estrutura de tipo de projeto está configurada, está finalizado. Se eu vim aqui dar um OK, pronto, está cadastrado, fica aqui dentro. Não se preocupem com a sequência, tá? Se preocupem só com a descrição. A sequência é o próprio sistema que gera. Uma outra opção também que vocês podem estar fazendo, depois de ter elaborado um tipo de projeto, que pode acontecer, olha, os demais tipos de projetos, eles são bem parecidos um com o outro. Então, você pode aproveitar a base que você criou para replicar ela para outros tipos de projeto também. Então, eu seleciono aqui o projeto arquitetônico, clico no botão copiar. Ó, deseja criar um novo tipo? Sim. Pronto, criou. Se eu vim aqui no localizar, eu tenho 2 arquitetônicos. Seleciono mais novo, edito e coloco aqui qualquer outra coisa. Tá? Então, coloco aqui as informações, salvo, edito, venho aqui na estrutura e modifico aqui as estruturas necessárias. A única coisa que o sistema não copia de um para o outro são aquelas amarrações. Tá? Então, as amarrações que a gente fez da tarefa sucessora com a outra, isso não funciona. Tá? Então, eu tenho que vir aqui na tarefa, editar e fazer as amarrações novamente, informar a duração, quem é o responsável, ok? Mas o restante, ele copia idêntico. E aí eu só vou alterando as opções que eu desejo modificar dentro da minha base. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é criar os tipos de projeto.
Tá? Criou os tipos de projeto, a gente já consegue criar as nossas propostas. Então, vou vir aqui dentro do comercial. Vou vir agora aqui dentro da proposta. Vocês vão ter essa opção de proposta 11, só que essa aí vocês não vão utilizar. É uma proposta bem antiga, que foi modificada, mas a gente não pode tirar ela porque, como ela tem muito histórico de outros clientes, a gente não consegue, não pode estar deletando. Então, ela fica aí visível só para os clientes consultarem as suas propostas antigas. Então, vocês sempre vão usar a opção propostas, tá? Dentro de proposta, a gente primeiro vai configurar os status da proposta, que são se a proposta foi aprovada, se a proposta foi reprovada, se está em andamento. Então, se vocês clicar no botão localizar, vocês já vão ter nomenclaturas cadastradas, como não aprovada, fechada e em negociação. Essa estrutura já veio do Naves, se tiver diferente, porque vocês mesmos modificaram. Se precisarem cadastrar mais, é só inserir, mas essas três aqui já é o suficiente. Então, aqui, ó, não aprovada, ela corresponde a esse item. Então, eu venho aqui e marco. Fechada, tenho aqui. Então, qualquer descrição que vocês forem cadastrar, um exemplo, quero colocar uma como cancelada. É a mesma coisa que reprovado, que não foi aprovado. Então, eu venho aqui e marco, tá? Mas já tem as nomenclaturas já definidas aí dentro. Mas se precisar renomeá-las ou acrescentar mais, é aqui dentro que você vai cadastrar, e aí a descrição que você informar aqui dentro, você especifica em um desses três tipos aqui. Sempre vai se encaixar em uma das três opções. Ou ela está em negociação, em andamento, ou ela foi concluída, ou ela foi reprovada. Tá? Volto aqui em comercial, proposta, consulta de proposta. Então, a tela de consulta, ela tem a finalidade de a gente analisar todas as nossas propostas realizadas, independente da situação que ela se encontra, se ela foi aprovada, reprovada ou está em andamento. Então, do lado esquerdo da nossa tela, a gente consegue filtrar de diversas formas, como pelo nome do cliente, pelo tipo do projeto, pelos status, ou por um período, tá? E eu por uma palavra-chave. Digito algo aqui, clico no executar filtro, que ela encontrar com essa sigla, ela vai trazer para você. Lembrando que vocês têm que ficar muito atento ao período, tá? Aqui eu estou consultando informações, estou pedindo para o sistema me trazer informações do 1/6 de 2016 até o final do ano de 2016. Clientes que já têm uma base mais antiga, com mais informações, se vocês colocarem um filtro mais curto, as demais propostas que não entrarem dentro desse período vão sumir da tela só, tá? Que é questão de visualização, mas elas continuam dentro do banco de dados salvo. Quando vocês precisarem consultar, aumenta o filtro. Eu falo isso porque, se você digitar um nome aqui de algum cliente, só que essa proposta que você está pesquisando, ela não está dentro da base do filtro, pode colocar a informação que quiser, executar o filtro que nunca vai aparecer. Então, o que manda, na verdade, aqui para as informações aparecer é o período. Do lado direito da tela, a gente pode incluir uma proposta nova, pode editar uma proposta em andamento, pode excluir, tá? Mesmo que a proposta ela tenha gerado um projeto, eu posso excluir só a proposta e o projeto permanece salvo, sem problema nenhum. Posso copiar uma proposta existente, estou gerando uma proposta nova e eu tenho uma proposta que ela se encaixa no perfil do que eu preciso. Então, em vez de eu cadastrar tudo de novo, faço uma cópia e só modifico aquilo necessário. Ou eu posso simplesmente só visualizar o resultado. Tá? Então, você tem esses 5 botões aqui que cada um deles vai ter uma ação dentro dessa tela de consulta. E os últimos botões aqui são relatórios. Posso gerar relatório de proposta como um todo. Então,
Quando eu clico nesse botão, todas as propostas que estiverem nesse campo em branco vão aparecer no relatório. Se eu clico no segundo, que é o imprimir proposta, ele vai trazer a proposta que eu selecionei, que eu fui lá e cliquei, marquei com a tarja azul. E o escopos, ele vai trazer o escopo, que são como se fosse um manual daquela proposta que eu selecionei, especificando quais são as fases e quais são as tarefas que eu vou executar. Então, é um manual de escopo. Tá? Então, eu consigo realizar vários resultados dentro de uma única tela chamada de consulta de proposta. Então, para a gente cadastrar uma proposta nova, eu venho aqui no incluir. E agora eu vou começar a inserir a minha base de dados, que é nome de cliente, número da proposta, tipo de projeto, tamanho da área. Então, vou aqui, ó, caso vocês esqueceram de cadastrar o cliente, é possível cadastrar o cliente por aqui. Sem precisar sair da tela, eu clico no botão incluir, cadastro o cliente, depois saio, ele já vai aparecer aqui para mim. Se não, clico aqui na lupa e já seleciono o cliente que eu quero. Aqui é o responsável que está criando a proposta, no caso só tem dois responsáveis, que é o usuário super e o usuário válido. O número da proposta, então eu posso colocar aqui caracteres especiais, né? Por exemplo, quero deixar só número e aqui eu quero deixar sigla. A sigla, ela só cabe até 4 caracteres só. Também há uma opção de o número ser sequencial. Né? Se você fala assim, Wagner, eu quero deixar automático essa opção do número. É possível? Sim. Só que o número ele é sempre sequencial. Ele não entra caractere, só entra número. Não entra letra, nem caractere especial. Só a numeração. E é sempre sequencial. Para que eu possa deixar isso automático, aí eu tenho que fazer o quê? Vou sair da tela, tá? Vai ser necessário eu sair algumas vezes da onde eu estou explicando para mostrar para vocês aonde eu faço algumas configurações, tá? Então, é aqui dentro de utilitário, configuração, empresa principal. Vou clicar aqui dentro da aba chamada de configurações gerais, autocompletar, e aqui embaixo eu tenho ó, autonumeração, ativo, informo a partir de que numeração eu quero que gere o projeto e quero que se gere a proposta. Por exemplo, a partir do número 1000. Iniciar a numeração da proposta a partir de. Então, vou iniciar a partir dessa numeração. Dou um OK. Tenho que sair da tela, tá? Para ele poder sair do Naves, para ele poder fazer a atualização. Entro novamente. Aí, no caso, vocês vão ter que esperar 1 minuto para poder acessar. Acessei, venho aqui no comercial, proposta, consulta, e vou clicar no botão incluir. Então, vem aqui, ó, seleciono o usuário, ó, observam que o campo numeração agora está bloqueado, eu não consigo mais gerar, só o campo sigla, e aí eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro. Ó. A data de emissão e a validade dessa proposta, o tipo de projeto, então eu venho aqui e escolho qual é o tipo de projeto que eu quero, o tamanho da área, lembrando que todos os campos em negrito são obrigatórios, o status, continua em negociação porque eu ainda estou cadastrando, anexo, qual o objetivo desse campo anexo? Primeiro, a proposta do Naves, ela é uma proposta técnica. Você não vai conseguir detalhar todas as informações igual você elabora a sua própria proposta, onde você inclui cláusulas, especificações. Você não vai conseguir fazer isso dentro da proposta do Naves, porque ela é limitada.
ela só vai trazer o resultado de acordo com os campos que você tem para preencher. Então, o intuito da proposta do Naves é, antes de você apresentar para o seu cliente, você elaborar ela com calma no seu escritório, passando por algumas etapas para você poder saber aonde está sendo custeado esses valores, aonde eu estou gastando mais, aonde eu preciso cobrar, quais são os serviços que eu preciso, qual é a mão de obra. Então, você vai passar por algumas etapas para você poder saber no final da proposta o resultado que você precisa apresentar para o seu cliente. Então, essa proposta nova ela acaba sendo uma proposta para sua análise ou até mesmo para a análise do cliente de uma forma resumida. Mas aí vocês podem continuar trabalhando com o modelo de vocês, onde vocês especificam todas as informações com mais detalhe. Pode até usar essa proposta do Naves com um modelo de capa, né? Que é um resumo de todo o conteúdo que você está descrevendo no seu modelo de proposta. Tá? Então, aqui dentro do anexo, você pode vir aqui e anexar, né, criar um caminho, na verdade, da proposta desse cliente que você vai apresentar. Você fazendo isso, por exemplo, vou colocar uma imagem aqui. Quando eu crio um caminho aqui dentro, ele não está gravando a proposta dentro do banco do Naves, ele simplesmente está criando um caminho que quando eu precisar abrir essa proposta, em vez de eu ficar abrindo pasta por pasta, eu venho aqui no Naves, abro essa tela de proposta, clico nesse botão executar e ele vai abrir o arquivo para mim. E aí eu posso vir aqui fazer análise das informações. Posso editar, posso excluir, posso imprimir, posso salvar. É como se você tivesse ido lá no arquivo, dado 2 cliques para ele abrir na tela para você, tá? Então, a finalidade do campo anexo é isso, só deixar de uma forma vinculada a sua proposta com o modelo da proposta do Naves. Se vocês trocarem a proposta, né, suas de pasta, vocês têm que vir aqui e modificar o caminho de novo. Só que essa modificação do caminho, ela só funciona enquanto a proposta está em aberto. Depois de ela ser reprovada ou finalizada, esses campos eles são bloqueados e você não consegue mais editá-los, tá? Então é importante que você pegue e não troque essa informação daqui. Depois que vocês fizeram isso, o que eu faço agora? Posso informar qualquer coisa aqui dentro de observação. Tá? Algo que você possa especificar aqui dentro, só para questão de visualização. Feito isso, vou clicar no botão gravar. Então, a inclusão da proposta foi realizada com sucesso e agora se encontra em modo de edição. Dou um OK. Pronto, a proposta, a capa da proposta a gente criou, que são os dados básicos. Se você observar aqui, ele gerou um número, ó, então começou a partir do número 1001. Feito isso, venho para a próxima aba chamada de memória de cálculo. Tá? Agora, na memória de cálculo, a gente vai começar a trabalhar com valores. A princípio, a gente só informou os dados da proposta. Agora, memória de cálculo, a gente vai trabalhar com valores. Então, a primeira coisa que ele nos pede é qual é o escopo que você quer utilizar. Então, ele trouxe todas as fases e tarefas que eu criei dentro do tipo de projeto arquitetônico, e aqui ele me permite escolher quais são as fases e tarefas. Então, eu venho aqui e vou marcando. Ó. Se eu não quiser, eu quero a fase, mas não quero uma das tarefas, eu marco. Então, eu venho aqui e seleciono. Depois que eu selecionei, eu vou para a próxima aba chamada de custo de produção. Tá? O custo de produção é para a gente informar quais são os profissionais que irão trabalhar dentro de cada fase. Então, se eu clicar aqui no anteprojeto, ó, ele me trouxe aqui já uma informação. Qual é a informação? É o arquiteto. Por quê? Porque quando eu cadastrei o tipo de projeto, eu já informei que o profissional arquiteto que vai trabalhar no anteprojeto, que a produtividade dele
0,04, então ele vai gastar 1 hora para poder fazer esse serviço, tá? Então, o intuito da produtividade é informar quantas horas o profissional vai gastar para fazer o anteprojeto, tá? Se no caso se a gente não tivesse ainda essa informação e eu quisesse incluir ela diretamente por aqui, é só você selecionar a fase, clicar no botão incluir e aqui eu venho e seleciono. Além do arquiteto, no caso, o estagiário também vai trabalhar, aonde as horas desse estagiário, o valor das horas dele é de R$ 10. Só que eu não sei qual é a produtividade de um estagiário ainda. Eu vou saber daqui a alguns meses quando o sistema começar a me dar essa informação. Então eu tenho que vir aqui nas horas e informar, ó, acredito eu que vou gastar 5 horas. O estagiário vai gastar 5 horas para poder ajudar o arquiteto dentro do anteprojeto. Então vem aqui e dou um OK. Ó. Vou informar aqui também o valor do arquiteto, dizer 50 horas. Então ele vai mostrar aqui para mim. Ó. Então até o momento eu tenho um custo de produção, que é um custo interno meu, sobre os meus profissionais, de R$ 100. Feito isso, informei quais são os profissionais que vão trabalhar dentro do anteprojeto, vou para a próxima fase, que é o projeto executivo. Dou um incluir. Vou informar aqui, posso informar o mesmo arquiteto que também vai trabalhar aqui dentro, e ele vai gastar, sei lá, 10 horas. E o estagiário vai gastar 5. É 10, que é o valor da hora média, e aqui ele vai gastar 5 horas. Vou montando, até eu chegar na última fase e informar todos. Ó. Vou colocar aqui o coordenador. Gastar 20 horas. Então, finalizei, informei todos os custos, né, que são os profissionais que irão trabalhar. Lembrando, se vocês não sabem de onde está vindo essa opção de arquiteto, estagiário, essa opção está vindo da função, tá? Que a gente viu na aula passada, que fica lá em utilitários, configurações, função. Então, todas as funções que você cadastrar dentro do sistema, vocês vão ter a opção de escolher aqui para a criação da proposta. A função, ela não depende da quantidade de licenças. Você pode cadastrar quantas funções vocês quiserem. Tá? O objetivo da função é gerar proposta e vincular a função ao usuário que está sendo cadastrado. Mas isso não quer dizer que você tem que cadastrar a mesma quantidade de função com a mesma quantidade de licenças. Não. Pode cadastrar quantas funções vocês quiserem. Tá? Então, o primeiro passo a gente fez, que foi o custo de produção. Então, é a minha mão de obra, eu preciso de R$ 2.650 para poder suprir os meus custos com os arquitetos, os estagiários e os coordenadores do meu escritório. Terceiro passo é o serviço terceirizado. Serviço terceirizado, você só vai imputar informações aqui dentro quando você tem que contratar terceirizados para também trabalhar nesse projeto. Ah, eu tô tendo gasto com plotagens, estou tendo gasto com maquete eletrônica, o cliente me solicitou um projeto de, sei lá, elétrica, eu não mexo, eu vou contratar um terceiro. Então, vem aqui, qualquer tipo de custo que você possa ter, que você vai ter que arcar para esse projeto, vocês vêm aqui e inserem aqui dentro. Clico no incluir, tenho que ter o fornecedor já cadastrado, informo o valor. Aqui é só uma especificação, não vai te influenciar em nada. É só para saber, ó, esse valor ele vai ser pago pelo cliente. Ou não, esse valor vai ser pago pelo escritório. Venho aqui, informo que tipo de serviço que é. E dou um OK. E aí eu posso ir cadastrando quantos serviços terceirizados eu vou precisar. Tá? Finalizei, vou para a última aba, que é a aba de benefícios
e despesas indiretas. Esse benefício de despesas indiretas, que tipo de informação que eu vou inserir? As informações são despesas administrativas que eu possa ter, né? Porque eu tenho funcionários que estão trabalhando no escritório, eles estão gastando água, luz, telefone, então eu tenho um custo disso. E eu preciso, de alguma forma, colocar esse custo dentro da minha proposta. Então eu vou incluir aqui dentro. Ah, eu gero nota fiscal, eu tenho despesas tributárias. Então eu posso fazer o lançamento dessas despesas tributárias dentro da proposta. Só que até agora o que a gente fez foi gerar custos para poder pagar o projeto e o nosso lucro, né? Então eu venho aqui dentro também lanço o nosso lucro aqui dentro, para que eu possa no final ter toda a informação. Então, os benefícios e despesas indiretas, eles podem ser inclusos manualmente. Toda vez que você for gerar uma proposta nova, você vem aqui no incluir e vai cadastrar todos esses benefícios. Ou eu posso já, em uma determinada tela, deixar configurado todos os benefícios e despesas que eu vou inserir dentro de uma proposta. Então, toda vez que eu criar uma proposta nova, ele já vai vir com a estrutura montada e lá eu só faço um ajuste se eu quiser modificar os valores que ele calculou ou não. No nosso caso aqui agora, a gente está gerando um BDI manualmente. Mas quando eu finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês onde vocês cadastram e a partir desse cadastro, toda vez que vocês incluir uma proposta nova, sempre vai aparecer aquelas informações. Então, primeiro eu vou colocar aqui 01, que é o meu primeiro item a ser cadastrado. E vou colocar aqui ADM, que eu sei que é de despesas administrativas. E vou informar um percentual. Agora, a gente não está trabalhando mais com valor fixo, mas com percentual. Então, aí vocês vão ter que fazer cálculos para poder vocês saberem qual o percentual melhor a ser incluso. Né? Então, no meu caso, eu vou colocar exemplo, 10% eu quero sobre o valor. Então, eu quero 10% de despesa administrativa. E embaixo, ele pergunta se eu quero aplicar isso no custo sim ou não. As duas opções, sim ou não, elas vão gerar um cálculo para você dentro do sistema, só que cada um vai gerar de uma forma diferente. Então, primeiro eu vou colocar no sim e vou dar um OK. Então, ele me trouxe um valor aqui. Como que ele chegou nesse valor? Toda vez que eu informo que eu quero aplicar no custo sim, ele vai pegar o custo de produção mais o serviço terceirizado. Então, ele soma essas duas abas e faz vezes o percentual que eu coloquei aqui, tá? Então, toda vez que eu aplicar no custo sim, eu informo aqui dentro. Então, a administração, eu quero aplicar no custo? Quero. Por quê? Porque é um custo interno que eu tenho, que foi de produção e algum serviço terceirizado que possa ter ocorrido. Venho aqui de novo incluir. Por exemplo, vou colocar o segundo, despesas tributárias. A gente gasta em torno de 16,66 de despesas. Quero aplicar no custo sim ou não? Se eu colocar a opção sim, ele vai fazer o mesmo cálculo. Vai pegar o custo de produção mais o serviço terceirizado, ó, e vai dar um valor de R$ 608,90. Só que no caso da despesa tributária, eu não quero calcular só sobre o custo. Eu quero que ele faça o não. Então, vou dar um OK. Observa que o valor aqui vai modificar. Ó. Já foi para 802. Então, quando eu escolho não, que tipo de cálculo que ele está fazendo? Ele continua pegando o custo de produção, mais o serviço terceirizado, mais todos os benefícios e despesas indiretas que eu lançar aqui dentro. Então, a opção não é como se ela está pegando o valor total que ela encontrou e calculando. E a opção sim, ela só está pegando da aba custo de produção e serviço terceirizado, tá? Essa é a diferença. Então, quando eu quero gerar um custo aqui, que eu quero que ele calcule sobre tudo, eu coloco a opção não. Quando eu quero que ela calcule só sobre o custo de produção, eu coloco no sim, aplicar no custo sim, tá? E vou lançar o meu terceiro, que é o meu lucro. O lucro também eu não quero que ele calcule
só o custo de produção, quero que ele calcule sobre tudo. Então, coloco o não aqui e ele vai gerar para mim. Observa que ó, sempre vai ter modificação. Conforme você vai cadastrando mais descrições que a opção é não, ele vai modificando, vai tendo modificação entre eles, tá? É uma regra matemática que já está embutida dentro do sistema e ele automaticamente faz esse cálculo para você. Só o ADM que não tem modificação. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente informou quais são os profissionais. Tá? Além disso, que a gente está obtendo essas informações, a gente já está gerando coisas futuras, como planejamento de horas. Todas essas horas que a gente está lançando aqui dentro, entre as fases, isso aqui futuramente para a gente vai se tornar um planejamento também, tá? Então, a gente teve o serviço terceirizado e os benefícios de despesas indiretas. Então, eu preciso saber agora qual que é o meu resultado total, né? Quanto que vai custar essa proposta? Venho aqui na aba de resultados e aí eu vou obter aqui o resumo. Então, de serviços, eu tenho 2.650, terceirizado, R$ 1.000, e o BDI, 2.688,81. Então, a minha proposta vai custar 6.338, sendo que eu pretendo gastar 41 horas e o custo médio dessas horas vai sair no valor de R$ 154,61. Bom, é esse o resultado que eu quero? Se sim, venho aqui na agenda de recebimento e agora eu vou informar de como que eu vou parcelar isso para o meu cliente, de que forma que eu quero que ele me pague. Tenho duas opções aqui, ó, do lado direito: gerar pagamento a partir de automático ou fase. Se eu clico no automático, ele vai pegar o valor total e vai dividir em parcelas iguais, né? Então, vem aqui, por exemplo, quero dividir em 3 vezes. Ele vem aqui e divide em parcelas para mim. Se eu quiser cobrar sobre fases, eu clico aqui ó, na opção fase, sim, e aí de acordo com o percentual que eu cadastrei no tipo de projeto, ele calcula para mim. Então ele pegou dos 6.338, cobrou acho que 10% no anteprojeto, depois 30% no valor total em projeto executivo e 60% no valor total do detalhamento, que somando os três vai dar o valor total do meu resultado, que é 6.338,81, que é o que está aqui, ó. Tá? Dou um gravar, ó, ok, e dou um sair. Aí, bom, minha proposta não apareceu. Por quê? Porque a data que eu criei a proposta foi em 2016 e a consulta do filtro que ele está fazendo é em 2011. Então, a gente tem que sempre se atentar a isso. Executa o filtro, ó, tá aqui minha proposta, com status em negociação, com azinho de andamento. Tá? Aguardando agora eu apresentar esse meu resultado para o meu cliente e se ele aprovar, eu transformo essa proposta em um projeto. Antes da gente transformar essa proposta em um projeto, eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão cadastrar os benefícios e despesas indiretas. Tá? Também é utilitários, configurações, empresa principal. Templates, ó, BDI. Então, aqui dentro do BDI eu vou incluir, exemplo 1, quero cobrar 15% e quero aplicar no custo. Vou colocar 2, é 17%, não quero que aplique no custo, quero sobre o valor total, e o 3, que é o lucro. Também não quero sobre tudo. Bom, cadastrei. A próxima proposta que eu incluir, ela já vai vir com essas especificações que eu defini aqui, ó. Então, vou vir aqui em comercial, proposta, consulta.
Bom, deixa eu alterar aqui o filtro para ficar já desse ano. Gravar. Então, eu vou incluir uma outra proposta, né? Então, vou inserir o nome do cliente. Quero do projeto arquitetônico, vou colocar aqui uma metragem, vou dar um gravar. Quero tudo. Ó, se eu vim aqui em benefícios e despesas indiretas, ó, ele já trouxe. Ele não calculou nada ainda porque eu não tenho valor nenhum, ó, mas já trouxe. E aí, se vocês quiserem editar qualquer informação, é só selecionar, editar e alterar. Ele só vai mudar aqui, lá na base principal, que é onde a gente cadastrou, vai sempre permanecer com as informações que a gente está visualizando agora. Aí, se vocês dizem, não, agora eu não quero mais 15%, vai ser só 10%, e todas vão ser 10%, eu vou lá na empresa principal e altero o cadastro principal, que está registrado lá, tá? Então, é dessa forma que vocês vão fazer. Bom, pode ocorrer também de vocês falarem assim, vai, ok, eu entendi, eu vi como que funciona, só que a realidade no meu escritório é diferente. Hoje eu não faço cálculos através de hora, de produtividade, mas eu quero registrar a proposta dentro do sistema porque eu quero ter um controle de todas as propostas, desde a que foi aprovada até aquela que foi reprovada. É possível? Sim. Então, como que você vai fazer isso? Vai seguir o mesmo procedimento do início, preencher todos os dados básicos, vai vir na memória de cálculo, vai escolher qual é o escopo que vocês querem, tá? Pode vir até em curso de produção e informar quem são os profissionais, quantas horas você pretende gastar, mesmo que o valor não bata, não é aquilo que você necessite, mas preencha as fases com os profissionais e a quantidade de hora. Depois que vocês fizerem isso, vocês podem vir direto no resultado. O resultado vai sempre estar em branco. Aí, o que vocês podem fazer? No resultado, vocês vão selecionar a opção do cadeado, tá? Nessa opção do cadeado, quando você clicar, você vai clicar e ele vai te dar uma mensagem, ó. Ao destravar a proposta, não será mais possível trabalhar com a memória de cálculo. Portanto, o valor total geral e o total de horas deverão ser preenchidos manualmente. Deseja realmente destravar? Sim. Nessa opção, agora você vai poder informar o valor que você quiser da sua proposta e a quantidade de horas. Então, desse jeito, você não precisa passar por toda aquela base de memória de cálculo. Se vocês observar, até está oculto aqui, ó, não existe mais. E aí vocês gravam, vem na agenda de recebimento e fazem a divisão do valor. Pronto, se eu sair daqui, vocês vão ter as duas opções. Gerar uma proposta pela base de cálculo, usando a memória de cálculo, passando por todas as telas, ou vocês podem gerar uma proposta diretamente, desculpa aqui, ó. Gerar uma proposta sem memória de cálculo, informando o resultado final. Tá? Então, é possível gerar das duas formas. Tá? O resultado final vocês vão conseguir obter, que é a criação do projeto. Tá? Apresentando, então, vamos dizer que vocês apresentaram para os seus clientes, a proposta foi aprovada. Então, vocês vão clicar aqui 2 vezes, vai vir aqui no status e vai clicar no botão fechado. Informa a data que você está fechando a proposta e clica no botão gravar. A proposta foi alterada com sucesso, dou um OK, e aí ele vai me dar essa segunda janela, que agora ele está pedindo para você fazer um cadastro de um projeto. Só que dentro dessa opção você tem 3 itens, né? Primeiro, criar um novo projeto a partir da proposta. Esse aqui você tem a opção de dar o nome do projeto, o status que esse projeto se encontra, o rótulo base, como a gente deixou automático, ele não permite eu informar, e ele te mostra que vai gerar automaticamente a ordem de serviço e gerar automaticamente as tarefas. O que é essa ordem de serviço? Quando a gente entrar na parte de projeto, vocês vão ter uma parte para fazer planejamento de horas.
que é onde você vai informar quantas horas você pretende gastar, e através disso você vai saber comparar o que você planejou e o que você gastou, tá? Da onde ele está pegando essa informação? Ele está pegando essa informação aqui do memória de cálculo. Lembra que a gente, no memória de cálculo, selecionou as fases e dentro das fases a gente especificou quem é o profissional e quantas horas a gente vai gastar para cada um? Esse é o nosso planejamento que eu mencionei para vocês. Então, ele está carregando essa informação da proposta para enviar para o projeto. E gerar automaticamente as tarefas, o que, que é? Na memória de cálculo, no escopo, a gente selecionou as tarefas das fases. Só que lá no tipo de projeto a gente não tinha configurado tarefa sucessora, cada uma ia demorar um dia para ser executado, que uma tem um responsável e outra não. Todas aquelas tarefas que a gente selecionou, se a gente deixar esse botão marcado, quando eu finalizar aqui que eu der um OK, ele vai automaticamente gerar essas tarefas e enviar para os responsáveis, sendo que só vão receber as tarefas aqueles usuários que estão definidos já automaticamente que a gente colocou, e os demais só vão receber quando, caso ele seja uma tarefa sucessora, quando o primeiro responsável finalizar dele. Aí ele dispara a segunda tarefa para o próximo responsável. Caso não tenha vínculo com tarefa sucessora e ele já tem o nome do usuário especificado, automaticamente ele vai ser enviado. Se não tem, aí eu tenho uma outra tela que eu vou ter que especificar depois, tá? Então, essa é a minha primeira opção. A segunda, que é adicionar essa proposta como aditivo ao quê? A um projeto existente. Em que situação que eu vou utilizar isso? Pode ocorrer antes de você gerar uma proposta para o seu cliente, você tenha que fazer o estudo, né? Fazer um estudo de viabilidade. Você não sabe se esse projeto vai para frente ou não, mas você precisa registrar dentro do sistema a quantidade de horas que você gastou. Então entra aquela segunda etapa que eu falei, que eu posso criar um projeto sem proposta. Vou lá, cadastro o projeto, crio os rótulos, o sistema faz as apropriações das horas que eu gastei para fazer todo esse estudo, e depois eu crio a proposta. Se caso o meu cliente aprove, eu crio a proposta. Em vez de eu gerar um projeto novo, eu só faço o quê? Adiciono essa proposta ao projeto existente, que ele já vai estar aqui mostrando para mim. Tá? Essa é uma das opções que é utilizado esse segundo item. O último, que é o criar novos projetos com base na proposta que a gente está finalizando, que é a proposta existente, ele permite eu criar vários projetos de uma única proposta. Exemplo, ganhei uma licitação na prefeitura, né, um contrato, onde eu preciso executar vários projetos. Só que só tem um contrato para fazer tudo isso, só que no sistema eu quero controlar individualmente, quero saber quantas horas eu estou gastando para cada projeto desse contrato. Então eu venho, escolho essa terceira, informa aqui quantos projetos eu quero gerar em cima dessa proposta, tá? Ou posso gerar por proposta, ou posso gerar pelas fases, você escolhe. Basicamente, o mais utilizado aqui é essa primeira opção. Então eu venho aqui, colocar coloco aqui, vou informar o status, tá em andamento, vou gerar automaticamente a ordem de serviço e vou gerar automaticamente as tarefas. Se tiver as configurações necessárias para gerar isso aqui, tiver tudo ok, ele vai gerar com sucesso. Se tiver alguma informação faltando, ele vai mostrar para mim na tela, tá? Então, vou dar um ok aqui, ó. Ó, mostrou uma mensagem para mim falando que é necessário indicar na empresa principal o status para iniciar a tarefa. Então, o que ele está falando para mim? Que como que eu vou enviar uma tarefa para um usuário sem eu ter informado em que status que essa tarefa tem que começar?
se é a iniciar, se é em andamento, se é concluída. Então, eu preciso sair da tela e seguir os caminhos que ele me falou. Só que a primeira coisa que eu preciso incluir no NAB são os status, que fica dentro de projetos, status de tarefa. Ó, no localizar não existe nada e vou em cadastrar. Ok. Quando eu vou criar um status que eu estou falando que é para finalizar, né, concluir, que eu quero que ela finalize a tarefa dentro do sistema, eu tenho que marcar esse campo aqui, ó. Então, primeiro, a princípio, eu só preciso desses dois itens. Para mim já é o suficiente. Mas se vocês quiserem cadastrar mais, vocês cadastram. Só vai marcar essa opção aqui quando você quer que esse status finalize a tarefa, como concluído, finalizado, cancelado. Então, esses vocês marcam esse campo. Os demais vocês deixam todos em branco, tá? Para ele não finalizar. Então, dei um OK, cadastrei os meus dois status que ele me pede. Venho aqui em utilitários, configurações, empresa principal, configurações gerais, configurações. Então, do lado direito, eu tenho um campo chamado status padrão para tarefa e vou iniciar. Qual que eu quero que inicie? Eu quero que inicie com o status em andamento. E o finalizar, eu quero que apareça o status finalizado. Bom, então OK. Espero sair da tela e aí eu volto para o meu projeto. Eu venho aqui em comercial, proposta, consulta de proposta. Tá? Então, dei aqui 2 cliques. Tá. Antes de eu finalizar de novo, deixa eu já passar uma outra informação para vocês, que é essa aba chamada de calcular pela tabela do cal. Qual que é o objetivo dessa janela aqui? É simplesmente a gente fazer uma comparação, tá? A gente elaborou nossa proposta, informou os dados que a gente acha necessário e ele gerou para a gente um resultado. A tabela do cal, ela serve para a gente poder gerar essas informações, mas com preço de mercado, que é usando o CUB. Então, ele pega o sistema pega as informações do cal, conforme você vai preencher esses campos, ele vai te gerar um resultado. Então, eu venho aqui e dou um nome para o meu projeto. Essa informação, depois que eu fechar, ela não fica salva em local nenhum. Como eu falei para vocês, é simplesmente para vocês fazer uma comparação com o preço do mercado e o preço que você gerou na sua proposta. Vocês podem até mesmo apresentar para os seus clientes caso necessário, tá? Então eu venho aqui, escolho o estado que eu preciso da tabela, né? Quero pegar de São Paulo. A última tabela lançada é a do mês de junho. E aqui a tipologia, que tipo de serviço. Todos esses campos que eu estou selecionando é do próprio CAL, não sou eu que cadastro, tá? Então eu venho aqui e vou escolher, quero uma residência no padrão elevado, ele já vai me dar o valor do CUB com o fator de adequação e com a base de honorários. Bom, tem informações aqui que eu não vou exatamente conseguir especificar para vocês, mas tem todas as explicações nos balãozinhos, ó. Então, ele te mostra a base de honorário. Este é o curso por metro quadrado de construção que irá ser utilizado para calcular horas. Se você concorda com o valor, deixa do jeito. Se você não concorda, é possível fazer alteração. Então, daqui é o único campo que eu consigo mexer. Os demais, o fator de adequação e o valor do CUB é fixo, eu não consigo alterar. Depois eu escolho qual que é o tipo de cálculo, se eu quero o completo, se eu quero só sobre serviço,
eu quero só sobre execução. Então, conforme você vai clicando aqui, ele vai mostrando para você, tá? O que que você quer. Se for serviço, qual é o tipo de serviço? Aí você escolhe. Projeto arquitetônico e reforma. Ah, quero esse. Ok. Então, quais são os serviços que você vai fazer? Aí eu vou mexer lá, pavimentação. Ah, pavimentação, qual o tamanho da área? 100. É descoberta, sim ou não? Vai ter repetições, sim ou não? Então, você vem aqui e vai informando. Quero adicionar mais descrição, vou clicando aqui no sinalzinho de mais, ó, e ele vai colocando. Quero tirar, clico no X. Embaixo, que é a quarta opção, você tem um campo chamado de definição do índice de complexibilidade do projeto. Tem um balãozinho aqui que ele mostra. Ó. O cálculo pelo índice de complexidade é opcional, podendo ser dispensado a critério do usuário. Ah, ok. Aí ele vai mostrando parte do projeto. Aí tem as informações. Ó. A maioria dos tamanhos da obra não gera necessariamente maior empenho. Aí eu venho aqui e coloco. Isso, para mim, é um índice baixo, é um índice médio ou um índice alto. Então, depois que eu preencher tudo isso aqui, eu clico no calcular. Ele vai gerar aqui para mim, baseado nas informações que ele pegou da tabela CAL, e vai falar, ó, preço de venda, R$ 34.136,36 Posso enviar, posso imprimir, posso enviar por e-mail. Depois que eu clicar no botão fechar, ele vai deletar e essa informação não fica salva em nenhum campo. Tá? Então, o objetivo dessa tela chamada calcular pela tabela do CAL é só um comparativo entre a sua proposta e o valor da sua proposta com o valor de mercado. Bom, voltando aqui no status, vou fechar novamente, informar aqui a data, dou um gravar, proposta foi alterada com sucesso, vou informar aqui. Quero em andamento, deixar todas essas opções. Novamente, se tiver todos os itens que ele precisa configurado corretamente, ele vai salvar com sucesso. Dou um OK. Projeto e ordem de serviço gerado com sucesso. Dou um OK aqui. Dou um sair. Já mudou o status para fechado. E aqui um símbolo, que é a situação F, de fechado. Pronto, essa proposta aqui eu não consigo mais mexer nela. Está totalmente bloqueada. Tá? Não consigo mais mexer em campo nenhum, porque ela está finalizada. Enquanto a outra está em andamento, caso eu precise fechar, é só clicar aqui no botão fechar e ele vai ficar aqui. Ou se eu reprovar, um exemplo, vou clicar aqui em reprovado, não aprovado. Dou um gravar, ok, sair. Mostrou aqui, ó, não aprovada e um F de rejeitada, reprovada. Tá? Então, aqui você vai cadastrando, tem as duas possibilidades. Ou você faz ela de forma detalhada, que a gente usou memória de cálculo, especificou, ou simplesmente você faz uma mais resumida, que é informando o valor total e deixando a proposta registrada, porque isso vai te ajudar no final do ano ou período que você quiser fazer uma análise. Quantas propostas você conseguiu fechar, quantas propostas você perdeu, quantas propostas você ainda tem em negociação. Então, está tudo registrado dentro do sistema e você pode fazer a consulta no momento que você quiser, pelo nome do cliente, pelo status ou pelo tipo de projeto. Tá? E aqui a gente tem os relatórios. Igual eu falei, o primeiro relatório ele vai trazer todas as propostas que a gente tem na tela. Expandir sim. Então ele vem aqui e mostra tudo. O segundo ele vai mostrar a proposta que eu selecionei. Então eu clico aqui no imprimir, ele pergunta se eu quero nessa proposta que apareça a opção do BDI que eu marquei como sim, ou eu quero que apareça as opções que eu marquei como não. Né? Escolho uma das duas, posso gerar em Word ou posso simplesmente pedir para imprimir. Então, como eu falei para vocês, esse é o modelo da proposta. Proposta técnica, o número da proposta
e essas são as informações que vão aparecer. Então, não tenho as opções de detalhar isso igual vocês fazem na proposta de vocês. Então, serviria mais para uma proposta de modelo de uma capa, onde mostra o resultado de uma forma geral, até só para mim, ou se eu tiver interesse em mostrar para o meu cliente, é possível também, fica a critério do escritório. Tá? E aqui ele mostra o resumo dos serviços. Ó. Tá? E o escopo, ele vai te trazer aqui as fases e as tarefas, que é o manual de escopo. Tá? Então, esse é um modelo de proposta. Ok? Finalizamos a proposta, não tem mais o que fazer aqui dentro, esse é o processo. Vou sair daqui e aí a gente vai entrar na parte de projeto. O projeto, ele também tem as suas configurações, tá? Como que funciona o projeto? Primeira coisa que eu vou cadastrar, eu vou vir aqui, ó, utilitários, configurações, empresa principal. Templates. Dentro de template, a gente tem a opção chamada fase padrão da empresa. A gente até já viu isso no início. Então, aqui eu cadastrei 3 fases. Anteprojeto, projeto executivo e detalhamento. Vou colocar só mais uma para ficar diferente da que a gente cadastrou no tipo de projeto. Aqui, revisão. É uma fase revisão que eu defini. Então, cadastrei aqui. Então, eu tenho essas 4 fases. Quando é fase padrão da empresa, na hora que eu estiver cadastrando o projeto, eu vou ter 2 formas de escolher. Isso se eu estiver cadastrando o projeto sem proposta. Né? Eu vou poder pegar as fases pelo tipo de projeto, ou eu vou poder pegar as fases pela padrão da empresa. Se eu gerar o meu projeto pela proposta, automaticamente ele já vai trazer as fases a qual eu selecionei na proposta. Tá? Então, esse aqui você vai utilizar mais se você vai gerar um projeto sem proposta. Então, vocês podem utilizar esse recurso aqui. Vou dar um OK para sair. E vou voltar aqui no comercial. Então, comercial, projeto. Primeira coisa do projeto, a gente tem que definir os status. A gente já usou os status, mas é aqui que você vai cadastrar status novos, é aqui que você vai editar ou aqui que você vai excluir. Tá? Então, eu configuro aqui para que eu possa ter essa opção de escolha na hora que eu estiver gerando um projeto novo. Então, vou aqui cancelar e vou sair. Comercial, projeto, estágio do contrato. O estágio do contrato, você vai ter uma opção na tela de informar o número do contrato, a data que esse contrato foi gerado ou a data que esse contrato foi finalizado e o estágio dele. O estágio seria se esse contrato foi aprovado, se ele foi reprovado, se está aguardando assinatura. É como se fosse um status, só que do contrato. Então, eu venho aqui, ó, no localizar, não tem nada, incluir. Reprovado, aprovado. Vou mostrar esses 3 aqui. E vão sair. Comercial, projeto. Tipo de projeto a gente já viu. Consulta de projeto e editar projeto, qual é a diferença? O consulta de projeto, eu consigo fazer filtros, né? É um pouco parecido com a de proposta. Então, do lado esquerdo, na parte superior, eu posso consultar projetos existentes pelo nome, status, estágio, tipo de projeto, por um período, e eu consigo ver todos os projetos dentro desse período aqui de uma vez só. E posso incluir, editar, excluir, incluir, editar, replanejar, mexer com rótulos, alterar status e imprimir. Já o projeto, editar projeto,
ele me permite incluir, editar, excluir e localizar. Então, qual que é a diferença de uma tela para outra? É mais a questão da visualização. No consulta, eu consigo ver todos os projetos de uma vez só, dou 2 cliques, ele abre. Nessa tela, eu tenho que vir aqui no localizar, pesquisar para trazer o projeto para a tela. E outra diferença é que nessa tela eu consigo excluir o projeto e na tela de consulta de projeto eu não consigo excluir. Tá? Então essas são as diferenças que você tem. Então vou utilizar mais o consulta, que eu acredito que seja melhor para mim de visualizar os resultados. Bom, aqui tem um projeto, e esse projeto ele é referente à proposta que a gente gerou. Então, vou dar 2 cliques para ele abrir. Então, o que eu ganho quando eu gero uma proposta? Eu ganho que, automaticamente, as informações básicas ele já traz preenchidos, como o nome do cliente, o nome do projeto, o status, o rótulo base, tipo de projeto, tamanho da área e a ordem de serviço para apropriação de horas. Fora que ele também traz a agenda de recebimento, que é a parte financeira. Eu ganho isso aqui dentro já. Se eu fosse fazer um projeto sem proposta, eu teria que clicar no botão incluir e fazer todo o preenchimento desses campos. Ó. Não vai ter nada preenchido aqui. Então, essa é uma das diferenças que eu tenho. Além de eu já ter uma proposta registrada dentro do sistema, eu tenho todos os dados aqui já definidos e eu só vou fazer o que agora? Complementar esses campos. Então, eu vou informar qual que é o endereço, se o endereço da obra, tá? Então, se o endereço da obra ele for o mesmo do cliente, eu posso vir aqui no raio, selecionar o cliente, e ele já preenche para mim, ó. Ele trouxe 2 endereços que eu tenho cadastrado. Eu vou colocar um dos 2 e ele carrega para mim. O andamento e status. Se você trabalha com serviços administrativos, que na verdade é a administração técnica, você informa qual o percentual que você vai cobrar. Se não, deixa o 0. Qual que é a data de início e qual que é a data de término. Por mais que você ainda não saiba exatamente quando vai terminar, é importante você informar a data de término. Depois você pode vir aqui e ir editando conforme a necessidade. Então você vem aqui e informa quando você pretende finalizar esse projeto. Código do desenho, essa parte é utilizado mais pela área de engenharia quando não querem fazer apontamento e apropriação de horas. Eles pagam os seus desenhistas por desenhos feitos, que a gente chama de tarefeiros. Tá? No caso da maioria, creio que todos que estão assistindo, o intuito é utilizar apontamento e apropriação de hora, mas no decorrer do treinamento pode ser que a gente vá mexer com essa parte de desenho para vocês entenderem melhor. A princípio, se querem ter a informação no campo, pode deixar com o mesmo valor do rótulo, tá? Classificação financeira, para quem já conhece, né, para quem já está trabalhando com naves, essa classificação financeira ela é utilizada para especificar lá nas receitas e despesas que tipo de custo ou que tipo de receita que eu estou recebendo ou que tipo de despesa que eu estou pagando. No caso aqui, cadastro de projeto, a gente sempre vai trabalhar com receita. Então, a gente vai ter uma classificação que vai se adequar ao projeto, que seria projetos, ou projeto arquitetônico, projeto elétrico, isso vai de acordo com o que o escritório pretende visualizar na parte financeira. Se ele quer visualizar somente o que ele recebeu de projeto no mês, sem precisar saber se foi projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, ele vai cadastrar uma simples classificação aqui chamada projeto. Agora, se ele precisa saber especificadamente projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, aí ele vai cadastrar várias classificações. Tá? Isso a gente vai ver na parte financeira. Eu só vou incluir uma aqui agora para a gente poder alimentar aqui dentro do sistema.
Então, eu só não vou entrar em detalhe aqui, só vou cadastrar, tá? Fica em finanças, classificação financeira. Eu venho aqui em localizar, verifico aqui onde eu quero encaixar, no caso de receita, vejo o último número que tem e vou cadastrar o próximo. No caso aqui está 1.11.4, eu posso... Aqui ele está pulando de 2 em 2, mas eu posso seguir de 1 em 1. No meu caso, eu vou colocar de 1 em 1. Então, vou colocar aqui, ó, incluir 1.11.5. Projetos. Então, ok aqui para salvar. Não quero mais cadastrar. Vou vir aqui em comercial, projeto consulta. Vou abrir meu projeto. Vou vir aqui na classificação e vou selecionar ele, ó, aqui, ó, projeto. Pronto. Para mim é importante eu ter essa informação, porque na hora que eu for gerar as minhas receitas, eu preciso dessa classificação vinculada aí dentro. Certo? Observação, caso eu queira especificar mais alguma coisa, eu posso descrever aqui dentro. Tipo de execução. O projeto está sendo feito internamente no meu escritório ou ele está sendo feito externo? Estou contratando um terceirizado para fazer. Se é internamente, a maioria internamente, coloca aqui interno. Tipo de projeto é arquitetônico, tamanho da área é 200 metros. Fornecedores e contatos é se tem alguma ligação entre o meu projeto e algum fornecedor. Então, eu venho aqui e jogo ele para o lado direito. Tem algum contato amarrado a esse projeto? Se tem, jogo para o lado direito. Para que serve? Só para mim ter um controle. Olha, a gente está fazendo um projeto aqui de decoração e reforma, compramos alguns materiais do fornecedor tal, deu problema. Quem é o fornecedor? Como eu vinculei, eu vou bater o olho aqui e já vou saber quem é. Olha, foi do especialista, então fica mais fácil eu identificar os produtos dos fornecedores, a qual eu utilizei para fazer a minha decoração, a minha reforma. O contrato que eu falei para vocês, se tiver o número do contrato, eu posso vir aqui e marcar. Aqui o meu contrato é 1001. O estágio lá foi aprovado. E a data do contrato, você pode utilizar ela como a data que você criou, a data que você finalizou. Ordem de orçamento selecionado para acompanhamento. Isso aqui é quando a gente já está com um projeto cadastrado, a gente tem a opção de criar orçamentos de estimativa para o cliente. No caso, se ele nos solicitou, por exemplo, o cliente falou para mim, Wagner, me passa um orçamento de quanto que vai ficar a minha reforma. Então, eu vou lá, preencho um orçamento dentro do Nave, especificando todos os produtos e estimando preços. Pode ser que mude, pode ser que aumente, ou pode ser que diminua no decorrer, mas olha, eu acredito que a gente vai gastar para fazer toda a sua reforma esse valor. Então, quando a gente cria esse orçamento e amarra ao projeto, ele vai ficar aparecendo aqui os orçamentos que a gente tem, tá? Isso aí é uma outra etapa também. E o ordem de serviço para apropriação de horas, ele trouxe para mim todas as fases que eu selecionei na proposta. Ele trouxe todas as horas que eu informei que eu pretendia gastar, que é o meu planejamento. E aqui ele trouxe a data de início de término. Por que que o primeiro ele tem data e os demais não? Porque o primeiro eu informei tarefas. Então, nas tarefas, eu informei que cada uma iria gastar um dia para ser executado. E como eu finalizei a proposta hoje, ele já pegou. Ó, então, de hoje para amanhã é um dia. Então, ele foi aqui e botou. Vai iniciar dia 13 e vai finalizar dia 14. As demais não tem porque eu não informei tarefa nenhuma. Mas eu posso vir aqui, selecionar, editar e especificar. Ó. Por exemplo, essa vai começar dia 14 e essa eu quero finalizar dia 15. E a outra vai iniciar dia 15 e eu quero terminar dia 16. Não, dia 18. Tá? Então, posso fazer essa especificação aqui. Então, criei minha ordem de serviço, tá? Meu planejamento aqui, dou um OK e dou um sair. Então, a primeira etapa é essa, que é preencher as lacunas que ficaram faltando do projeto, tá? Preencher essas informações, vou para a próxima aba, que é a aba de endereço.
A aba de endereço é só para me especificar qual que é o endereço que eu vou fazer o faturamento, pode ser do cliente, enfim, da pessoa que eu vou cobrar. Posso preencher ou pegar dos campos aqui do lado, ó. Qual que é o endereço de entrega, o endereço da obra, né? Onde é o endereço do local. Posso preencher também ou pegar os dados da obra. Esses dados da obra é esse dado aqui, ó. Acabou, deixa eu puxar de novo. Então, vem aqui, ó, pegar dados da obra. Trouxe para mim. E a cobrança, quem que está cobrando? Se é o endereço do escritório que está gerando a cobrança, eu pego aqui o dado do escritório. Tá? Preenchi a segunda aba, eu vou para a terceira aba que se chama RRT e ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Posso incluir aqui quantas anotações tiverem necessidades. Clico no botão incluir e vou preenchendo o nome da ART, o nome do responsável, o número, o e-mail e o telefone. Tá? Feito isso, clica no incluir e ele salva aqui para você. É só um histórico para mim ter do projeto. Coordenadores. Quem são os coordenadores do projeto? Posso ter de 1 a 4, posso ter 6 coordenadores, posso ter 3, 1, ou não posso ter nenhum. Não é um campo obrigatório. Isso aqui só vai mostrar para você, nesse relatório aqui, ó, por exemplo, o diretor quer saber quem são os coordenadores de cada projeto. Então, ele vai conseguir enxergar aqui, ó, quem são os coordenadores. Só essa é a finalidade. Tá? Eu tenho a opção de alterar essas nomenclaturas, eu posso editá-las ou eu posso diminuir. Só que eu sou obrigado, no mínimo, ter um campo. Um campo aqui eu sou obrigado a ter, os demais eu posso deletar. Tá? Para mim poder fazer isso, então eu vou sair da tela, vou vir aqui, ó, utilitários, configurações, empresa principal. Configurações gerais, configurações, cadastro de projeto, coordenadores, ó, tá vendo? Então, um exemplo, eu quero desabilitar todas e o anteprojeto eu quero chamar de projeto. Né? Só tem um coordenador e é do projeto. Feito isso, dou um OK. Vem aqui, ó. Estou indo pelo atalho. Vou abrir o projeto agora. Aba de coordenador, ó. Sumiu, substitui o nome e aqui eu venho e escolho. Também outra observação, só vai aparecer aqui usuários para ser selecionados aqueles que estão com a função de coordenador ou aqueles que, além de ser um exemplo arquiteto, ele também é um coordenador. Então, só para recapitular, aonde eu faço isso? Utilitários, funções, configurações, função. Então, quando você cadastra, por exemplo, o arquiteto, do jeito que está aqui, e eu vincular um usuário, não vai aparecer por quê? Porque ele é só simplesmente um arquiteto. Agora, se eu editar e falar que, além de ser arquiteto, ele também é um coordenador, aí todos os usuários que estão vinculados à função arquiteto vão aparecer naquela aba de coordenador, tá? Então, é aqui que manda, ó. É aqui que eu defino se aparece ou não. Não é simplesmente essa descrição, mas sim aqui, ó. Se eu fizer esse vínculo, vai aparecer. Se eu tirar o vínculo, não aparece mais. Bom, finalizei o coordenador, a gente vai para a parte de rótulo. O rótulo, o que é a opção de rótulo? O rótulo é onde você vai especificar as nomenclaturas dos arquivos. É através dessa aba de rótulo que o sistema ele vai fazer apontamento e apropriação de horas de forma automática. Até então, só o projeto cadastrado, qualquer usuário que abrir o arquivo, o sistema não vai fazer nada. Por quê? Porque ele não está identificando rótulo nenhum. Então, para que a parte de apropriação ela ocorra de forma automática,
eu tenho que, nessa aba de rótulo, cadastrar os arquivos, os rótulos, não o arquivo, é rótulo, tá? Então, como que eu faço esse cadastro? Clico no botão incluir, vocês vão ter a lista de usuários ativos do lado esquerdo, e você tem que jogar os usuários que vão fazer parte desse rótulo para o lado direito. Depois que ele estiver aqui vinculado, vocês têm que escolher qual que é o tipo de apropriação. Então, eu venho aqui, ó, apropriar para cliente, projeto e fase, ou apropriar para cliente e projeto. Qual que é a diferença um do outro? Os escritórios que não têm necessidade de saber quantas horas está sendo gasta para cada fase de projeto, utiliza apropriar para cliente e projeto, porque isso vai só mostrar para ele, olha, foi gasto 100 horas para o projeto tal. Acabou. Agora, escritórios que desejam saber quantas horas está sendo para cada fase daquele projeto, eles escolhem a última opção, aí eles vão cadastrar um rótulo para cada fase. Então, a primeira fase que eu tenho é o anteprojeto. Seleciono. E aqui o rótulo, ele me trouxe o rótulo base. Então, eu vou deixar o rótulo base, só que eu vou diferenciar. Eu vou colocar um exemplo, um traço, e vou colocar de AP, que eu sei que é anteprojeto. Então, todos os arquivos que eu abri, desde o Word, Excel, PowerPoint até o CAD, qualquer arquivo que eu puder dar um título para ele, se eu colocar esse código 1001-AP, e o usuário super ou o usuário Wagner abrir esse arquivo, o sistema, enquanto ele tiver com o arquivo aberto, o sistema vai informar que as horas estão sendo gastas para a fase anteprojeto, do projeto treinamento webinar turma 4, do cliente Wagner. Tá? Então, venho aqui, dou um OK, cadastrei o primeiro rótulo. Coloco no incluir de novo, seleciono os usuários responsáveis, venho aqui no apropriar e vou escolher a segunda fase, ó, projeto executivo. O 1000 continua, porque é o rótulo base, e eu vou colocar só a diferença, ó, P, que é de projeto executivo. Dou um OK. De novo, seleciono os usuários, apropriar por fase, a última fase é detalhamento, traço, detalhamento. Dou um OK. Pronto. Agora, qualquer arquivo que eu abrir desse projeto, que é da anteprojeto, detalhamento ou projeto executivo, e que o usuário for o Wagner ou o Super, o sistema vai capturar essas horas enquanto ele estiver com o arquivo aberto. Como que eu sei se o Naves está fazendo a apropriação de forma automática ou não? Vou abrir um arquivo aqui do Word em branco. Tá? Vou abrir o arquivo. Primeira coisa que vocês têm que fazer agora é salvar o arquivo. Então, vem aqui, ó, salvar. E vou colocar, no caso, eu vou colocar aqui, ó, treinamento. Webinar. Aí vou colocar aqui, ó, 1001-AP. Teste. Então, cadastrei um título aqui. Dei um monte de informação para ele. Enquanto eu estiver aqui trabalhando, o que eu tenho que observar? Esse ícone aqui, ó. Caso nas suas máquinas não estejam aparecendo um ícone aqui, ou vermelho ou verde, clica na seta, ele vai estar aqui dentro, você segura, arrasta para cá e solta, que aí ele fica aparecendo. Então, esse ícone ele vai ter 3 cores, amarelo, verde e vermelho. O vermelho é quando eu estou com o Naves aberto, que é igual está aqui agora. O Naves, você sabe que o Naves está aberto e ele simplesmente está apontando horas. Quando eu abro um arquivo e ele identifica esse arquivo, ele muda de cor, ele fica verde. Ó. Enquanto eu estiver com o arquivo aberto trabalhando, mexendo, ele vai estar apropriando para o projeto a qual mencionei. Como que ele faz isso? Através do título. Ó. Ele está lendo treinamento, webinar, 1001-AP teste, Microsoft Word. Ele está lendo toda essa informação. Ele vê que treinamento não existe, webinar não existe, 1001-AP. Quando ele viu que esse 1001 existiu, ele ignora o restante. O treinamento webinar, teste, Microsoft Word, ele ignorou. Por quê? Porque ele encontrou o objetivo dele, que é esse código aqui, ó. Então, esse código, ele poderia estar aqui no início, poderia estar aqui entre treinamento webinar,
ou poderia estar até aqui no final. Desde que ele esteja na sequência idêntica ao rótulo que eu cadastrei no Naves, ele vai fazer a apropriação automática. Tá? Se eu minimizar, se eu fechar, se eu abrir uma outra tela sobre o arquivo e o Naves não identificar que esse arquivo que eu abri faz parte de um projeto, ele fica amarelo. Esse amarelo, ele está ainda apropriando para o último projeto, porém é como se fosse um alerta. Ele está assim, olha, usuário, você tem tantos segundos para poder abrir um arquivo novo, senão eu paro de fazer a apropriação. Então, como eu não abri arquivo nenhum, ele identificou, ele voltou a ficar vermelho de novo. Então, eu vou editar aqui, ó. Como que eu configuro esse tempo? Através do timer, ó. Esses segundos aqui, ó. Então, ele está configurado para 15 segundos. Se eu quiser aumentar, eu posso aumentar. Vocês podem colocar quantos segundos vocês acharem melhor para que ele possa esperar. Quem faz consulta na internet, fica muito tempo fazendo pesquisa, é interessante colocar um período grande aqui dentro para que, mesmo que você está pesquisando na internet, ele fica apropriando. Porque a internet você não consegue definir o nome. O browser não vai deixar você colocar o código lá dentro. Então, é uma ferramenta, é um tempo legal de você colocar para utilizar para essa situação, tá? Sempre deixar aqui rótulo em qualquer parte, ó, por isso que ele leu todo o título e aonde ele encontrou 1001, traço AP, ele apropriou. E sempre deixar apropriar por foco. Se você trabalha com 2 monitores, se você colocou um projeto no monitor 1 e um outro projeto no monitor 2, qual que o Naves está apropriando? Aquele que está no foco. Eu não consigo mexer nos 2 projetos ao mesmo tempo. Então, aquele que eu estou mexendo é o que ele está apropriando. Tá? Feito isso, dou um OK. Pronto. Meu projeto já está funcionando. Eu já tenho as informações necessárias para começar a fazer meu controle. Já tenho os projetos registrados. E, a partir de agora, todas as apropriações, todos os arquivos que eu abri, se o ícone mudar de cor, está funcionando corretamente. Se eu abrir o arquivo e o ícone não mudou de cor, aí quais são os erros que podem ocorrer? A primeira coisa é o usuário sempre tem que estar com o Naves aberto. Primeira coisa que ele tem que fazer. A segunda, se não mudou de cor, pode ser que o usuário, o nome dele, não esteja informando que ele tem permissão para apropriar. E a terceira pode ser que o código esteja diferente do Naves. Essas 3 informações forem verdadeiras, o Naves ligado, o usuário tem permissão e o rótulo está igual, ele sempre vai mudar de cor. Tá? Sempre vai ficar verde enquanto eu estiver com o arquivo trabalhando. E no final, quando eu gerar os relatórios, ele vai mostrar que dentro do projeto treinamento webinar, o Wagner apropriou 1 minuto para a fase anteprojeto. Ok? Então, com isso, criação das propostas, geração do projeto, você consegue já, de alguma forma, ir administrando as informações dentro do seu escritório. Você já vai conseguir enxergar total de propostas que você tem e o total de projeto. Posso cadastrar proposta retroativa? Posso. Posso cadastrar projeto retroativo? Pode também. Tá? O sistema ele não bloqueia essas informações. Aí você tem que analisar se vale a pena você cadastrar esses dados ou não. E se vocês for criar projetos sem proposta, é só entrar nessa tela de consulta, clicar no botão incluir e preencher as informações. Tá? Agenda de recebimento, a gente só vai ver isso quando a gente entrar na parte do financeiro. Tá? Horas restantes, isso também a gente vai entrar na hora que a gente estiver falando sobre planejamento. Ok? O que eu posso passar mais para vocês aqui dentro é, além dessas abas, projeto, endereço, RRT, coordenadores, rótulos, agenda, horas restantes e CGP, você tem a opção de criar mais abas adicionais, tá? Essas abas são simplesmente um campo em branco, como se fosse um bloco de notas, onde vocês podem cadastrar, registrar informações. Por exemplo, Wagner, eu gostaria de ter um campo aqui que eu pudesse relatar algumas ocorrências que aconteceram. Então, o que eu falo? Então, a gente tem até aqui a CGP, né, a última aba.
Então, vou sair daqui, utilitários, configurações, empresa principal, desculpa, isso, configurações gerais, configurações. Ó. Então, aqui eu tenho, ó, cadastro de projetos, abas adicionais. Então, eu posso criar mais 5 abas, ó. Vou colocar aqui, ó, aba 1, vou dar o webinar só para ficar um nome diferente lá, ó. Vou dar um OK. Vou abrir o projeto. Apareceu aqui, ó. Então, eu poderia ter mais 4 abas aqui. Aí eu venho aqui no webinar e eu posso registrando relatos. Posso colocar coisas aqui dentro. Um bloco de notas, só que vai ficar registrado. Cada projeto vai ter o seu bloco de nota webinar com as informações que vocês registraram. Ok? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje, referente a cadastro de projeto de proposta, é isso. Tá? Algumas coisinhas eu não mostrei ainda, porque vai ficar para os outros treinamentos, que é parte de planejamento e financeiro, senão acaba confundindo. Mas o que eu consegui passar para vocês hoje já é uma informação boa que vocês conseguem já ir administrando. Proposta, projeto, fazendo apropriação de horas de forma automática. Tá? Então, a gente agora vai entrar na parte das dúvidas. Então, eu vou só fechar aqui e vou agora responder as dúvidas que vocês tiveram durante a explicação. Elô, você tem alguma dúvida? Bom, primeira dúvida da Luana. Tem como o responsável pela tarefa visualizar todo o conjunto de tarefas da fase para saber a sequência de atividades ou ele só consegue ver as ativas? Não, ele consegue, na verdade, ele consegue visualizar todas as tarefas. Como eu não entrei ainda no detalhe das tarefas, mas dentro do Naves, na hora que você for fazer as comparações, deixa eu só habilitar aqui. Aqui dentro de projeto, no modo de apresentação, se eu vim aqui nas tarefas executar, ó, aqui ele vai me mostrar todas as tarefas que eu vinculei. Tá? Aqui eu vou ter o nome dos usuários, aqui eu vou ter o status, se as tarefas já foram finalizadas, se estão em andamentos, que tipo de tarefa que tem que ser feito, eu consigo enxergar tudo aqui dentro. No caso, eu só tenho uma, por enquanto. Mas conforme eu for cadastrando, ele consegue enxergar. Aqui é uma forma de você visualizar, tá? Pela tela de consulta de projeto. Se essa foi sua dúvida, é aqui que você vai conseguir fazer a comparação. Se não foi, aí você me manda de novo que eu tento responder de outra forma. Bom, o Sérgio perguntou, o custo de produção é feito apenas por fase ou pode ser feito por tarefas? Pode, Sérgio, você pode até colocar pelas tarefas. O problema de eu colocar pelas tarefas é que eu não vou conseguir gerar ordem de serviço, porque quando eu gero o projeto, que ele me cria essa ordem de serviço, não vem fase para cá, só vem, não vem as tarefas, só vem as fases. Então, se eu informar produção por tarefas, eu não vou conseguir saber quantas horas eu planejei em cada uma. A não ser que você marque em um papel e depois venha aqui e preencha manualmente. Tá? Eu gerei pelas fases porque eu já antecipei uma parte do serviço que eu vou ter que fazer, que é o planejamento de horas. Então, por esse motivo, eu coloquei que o arquiteto, o estagiário, o coordenador, cada um iria trabalhar em uma dessas fases. Mas se você colocar pela tarefa, você consegue gerar lá também. A diferença é que você não vai ter esse resultado aqui no final. Você vai ter que fazer de forma manual.
ok? Bom, a Luana, é possível anexar documento de RRT ao projeto? Luana, é possível desde que você tenha a licença à parte, tá? Porque essa licença à parte, ela se chama, para você ter esse acesso ao GED, que é o Gerenciador de Arquivo Eletrônico, tá? Se você tiver interesse, pelo menos conhecer como funciona, aí você entra em contato com o nosso departamento de venda, que ele vai explicar como que você consegue adquirir essa licença, tá? Essa opção do GED, ele permite você escanear e anexar o arquivo. Então, toda vez que você precisar consultar, você entra nesse arquivo do GED e ele vai te trazer a listagem de arquivos que estão escaneados em cada tela que você mencionou. Então, vai ter financeiro, vai ter projeto, você consegue especificar, tá? Mas para isso você tem que ter acesso a esse GED, senão eu não consigo anexar. A Simone, se a pessoa estiver trabalhando fora do escritório, como numa obra, tem como registrar isso? Tem sim, Simone. Só que isso já vai entrar em um outro treinamento, que a gente faz o lançamento das horas de forma manual, tá? De forma manual, ou você pode fazer isso pelo aplicativo do celular, como eu demonstrei, expliquei para vocês no primeiro treinamento. Desde que vocês não tenham acessado naves no, né, por exemplo, se vocês foram à tarde à obra, se você não tiver ligado naves no escritório durante o período da manhã, vocês conseguem registrar essas horas trabalhadas na obra pelo aplicativo. Se tiver aberto naves durante a manhã, aí vocês têm que marcar o período que vocês trabalharam. No mesmo dia ou no dia seguinte, você insere essas horas de forma manualmente dentro do sistema que a gente vai ver nos próximos treinamentos, tá? Mas é possível fazer o lançamento sim. Elô, tem mais dúvidas? Da Ana Carolina. No coordenadores, cadastro de projeto, não aparece meu usuário, só o admin, eu super. Não teria como aparecer o meu? Então, Ana, só vai aparecer o seu usuário se ele tiver como coordenador. Lembra aqui em utilitários, configurações, função. Então, quando você cadastra uma função, exemplo, coordenador. O coordenador, só o nome em si, não me representa nada naquela tela de coordenador. É só a especificação mesmo. O que vai definir se vai aparecer lá ou não é esse campo aqui, ó, que é o coordenador fixo que eu flego. Então, eu posso ter um arquiteto que ele também é coordenador. Provavelmente você está com uma função que essa função não está com esse campo marcado. Se você for nesse caminho que eu fiz agora, primeiro você vai lá no seu usuário e vê qual é a função que você está. Depois que você viu a função, você vem aqui no cadastro de função, seleciona e marca essa opção de coordenador. Dá um OK, volta lá que vai aparecer, tá? Porque aí eu estou falando que o usuário que está com a função de arquiteto, ele também é coordenador. Aí ele vai pegar, vai vir aqui no projeto, vai selecionar a aba de coordenador e vai aparecer o nome dele aqui dentro. Tá vendo que quando a gente estava fazendo os treinamentos, só estava aparecendo Super e Wagner, já apareceu Admin e Arquion, porque eu falei que os usuários que estão com a função de coordenador vai aparecer aqui, tá? Simplesmente um flag, provavelmente no seu não está marcado. É só você fazer isso, não precisa sair do sistema, é só fazer essa marcação, voltar na tela de projeto que vai aparecer, ok? Elô, tem mais dúvida? Ok. Sair aqui do Naves.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Sei que hoje as informações foram bastantes, mas espero que vocês tenham aproveitado da melhor forma possível.